Aparecer na indicação 052, número 22, autor da indicação, doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana, matéria estudo sobre constitucionalidade, legalidade e conveniência do decreto número 88.540, do decreto 667 de 1969, decreto 2010 de 83, em face da previsão da segurança pública na Constituição Federal de 88. Relator, doutor Eric Micheletti, que nos acompanha virtualmente, da Comissão de Direito Constitucional. Se for possível, sintetizar, enfim, caso, né, seja cabível em relação à discussão, peço a Vossa Excelência o exercício do poder de síntese, doutor Eric. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo presidente Sidnei Sanches, nas pessoas de Vossa Excelência, do secretário-geral Jorge Folema e da diretora secretária Edmê, bem como do presidente da Comissão de Direito Constitucional, Miro Teixeira, que para minha alegria está presente, está participando do plenário, está a participar do plenário virtual, o que muito me honra. Eu quero saudar a todos os confrades e confreiras e eu vou utilizar de menos de um minuto do meu tempo, serei breve, pode ficar tranquilo, mas vou utilizar de menos de um minuto do meu tempo para registrar aqui as minhas congratulações ao IAB pelos 180 anos e também na pessoa de Vossa Excelência, de sua diretoria estatutária e executiva e do Conselho Superior, as nossas congratulações à advocacia. Né? Estamos aí próximo do 11 de agosto. E as minhas homenagens também aos pais, inclusive aqueles que já retornaram à grande pátria espiritual, na crença de que sempre estão presentes. A todos, nós nos lembramos daquele episódio de agosto de 2021, quando algumas autoridades, inclusive do governo federal, mencionavam uma ruptura institucional em nosso país e diziam, em alto e bom som, que, no caso dessa ruptura, as polícias militares automaticamente se colocariam ao lado do Exército Brasileiro, das forças militares, não é? do Exército, forças de terra, mar e ar, enfim, para apoiá-las em suas ações. Isso despertou, então, do nosso confrade Sérgio Santana, que então era presidente da comissão, excelente presidente da Comissão de Direito Constitucional, a atenção para alguns decretos obsoletos da época da ditadura militar, que foram inspirados, todos eles inspirados no AI-5, no Ato Institucional número 5 de 68. Né? O Sérgio, então, ele faz a indicação para um parecer sobre o decreto 667 de 1969, que foi o decreto que reorganizou as polícias militares e os corpos de bombeiros dos estados do Distrito Federal e, então, dos territórios então existentes. Do decreto, acerca do decreto 88.540 de 83, que regulamentou esse decreto de regularização, abordando todos os seus dispositivos nesse sentido, decretos esses que expressamente permitiam ao presidente da República a canetada, ou seja, por meio de um ato unilateral, incorporar, considerando que as polícias militares são referidas como força reserva do Exército, incorporar as polícias militares e bombeiros ao Exército para fins de apoio a qualquer tipo de ruptura existente na época, dizendo isso abertamente. E aí, então, surge uma incompatibilidade com o próprio artigo, com o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, seja na redação original ou naquela trazida pela emenda 104 de 2019, porque esse dispositivo constitucional, ele unifica todas as modalidades policiais, polícias penais, polícia civil, polícia militar, enfim, todas elas para fim de subordinação aos governadores e governadoras dos estados e do Distrito Federal, e ainda mencionando os territórios. Então,
há uma incompatibilidade entre esses decretos obsoletos e o texto constitucional. Ocorre que houve o ajuizamento de uma ação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental por alguns partidos políticos, também tentando, né, ou seja, com pedido de medida liminar, tentando que qualquer interpretação nesse sentido que permitisse ao presidente da República, inclusive a pretexto de operação de garantia da lei e da ordem, que é outra aberração que foi criada em nosso país, que permitisse a ele, por ato unilateral, utilizar-se das forças policiais. Pois bem, aí nós fizemos, aqui no parecer, a distinção conceitual, inclusive de Forças Armadas, o conceito de segurança. Eu não vou passar por todos, são 18 laudas, o parecer tem 18 laudas, e atendendo a questão da brevidade, já que foi disponibilizado todos os confrades e confreiras, eu vou destacar aqui a questão da segurança, a diferença entre segurança nacional e a segurança pública. Primeiro, dizendo que segurança pública, assim como o conceito de ordem pública, é carregado de subjetividade, é muito abstrato, né? Os criminalistas e as criminalistas sabem disso, que na nossa área, os nefastos efeitos que isso ocorre para a seletividade penal, para a crítica de imputação, até aí um associado mencionou hoje da Farone, enfim, não vou entrar nesse ponto, porque nós ficaríamos aqui até amanhã ou mais. Mas o fato é que conceitos tão abstratos assim permitem o uso de qualquer segmento filosófico, pessoal, enfim, a atender a qualquer interesse pessoal daquele que ocupa uma posição de poder. O fato é que não se pode confundir segurança nacional, que diz respeito à proteção da soberania, a questão de defesa da soberania perante a chamada Sociedade das Nações, com a segurança interna, a segurança pública, aquela que é feita pelas polícias. Aí também há o registro aqui do conceito de polícia pelo professor Hélio Tornag, não é? Fazendo bem essa diferenciação, tudo a demonstrar que não há que se confundir os papéis, o papel das Forças Armadas com o papel das forças de segurança pública, com os papéis da polícia. Aliás, há uma observação aqui no parecer, e que vem a calhar pelo que tem ocorrido no nosso país, que é a participação popular nas polícias, para que elas observem os preceitos, né? Sem generalização, não é nada disso, mas para que cada vez mais as polícias observem aqueles preceitos republicanos, os preceitos fundamentais e o respeito à cidadania universal, não é? Então, conclui-se que existem somente excepcionalíssimas hipóteses, e ainda assim, dentro daquele sistema constitucional de crise, estado de sítio, não é? Intervenção federal, enfim, todos eles com ampla regulamentação de como deve se proceder, para que somente de forma atípica e excepcionalíssima as Forças Armadas atuem em questões que seriam inerentes, que são inerentes à segurança, a dita segurança pública. E mencionamos aqui a Lei Complementar 97/99, que traz um pressuposto intransponível que para a atuação das Forças Armadas por ato unilateral do presidente como algo impossível, porque ela diz que isso só seria possível, inclusive, quando os governadores dos estados do Distrito Federal dissessem que os instrumentos que a Constituição coloca à sua disposição não dão conta da missão a ser cumprida. Tá? Eles são indisponíveis, inexistentes ou insuficientes a tanto. Então, cria-se mais uma forma de regular essa tentativa de utilização das Forças Armadas, um intransponível pressuposto para que isso seja feito de forma lateral. E o curioso é que, verificando a DPF, em alguns pareceres, nós notamos alguns argumentos, alguns deles já até caminhando para o encerramento, eu vou mencionar aqui. Por exemplo, diz um dos pareceres que o artigo 22, inciso 21 da Constituição,
estabelece a competência privativa da União para legislar sobre convocação e mobilização das polícias e dos bombeiros, né? E que isso bastaria para a refutação de qualquer impedimento ao presidente da República nesse sentido. Ora, poderia fazer isso nas situações excepcionalíssimas, quem sabe envolvendo uma guerra externa, mas mesmo assim a Constituição regula e prevê a participação de Conselho de Segurança, Conselho da República, ou seja, não há essa possibilidade de atuação unilateral. Chega-se a mencionar, inclusive, que até o brasileiro civil, em certas hipóteses, poderia ser convocado pelas Forças Armadas, por que não a Polícia Militar e o Bombeiro? Ora, isso é equiparar o cidadão reservista das Forças Armadas a também reservista da Polícia Militar, reservista do Corpo de Bombeiros, né? E aí, em qualquer operação de garantia da lei e da ordem, nós poderíamos ser convocados a tanto, né? Ou seja, outro argumento que, na verdade, foge do foco de discussão. Nesse sentido, a nossa conclusão e a conclusão da Comissão de Direito Constitucional, aqui eu agradeço a todos os membros da comissão pelo amplo debate, pelas contribuições que me proporcionaram para a elaboração desse parecer. Nós chegamos à conclusão de que não houve a recepção de alguns, não ocorreu a recepção constitucional de vários, aliás, dos dispositivos desse decreto de 1969, o 667. Né? E aqui eu cito a citação de todos eles, não vou fazer aqui para não cansá-los, mas estão ali no parecer todos os dispositivos considerados não recepcionados. Não houve também, não pode ser considerado como recepcionado o decreto 88.540 de 83, esse de forma integral, porque ele é uma regulamentação dos dispositivos do decreto de 69. E aqui há também a propositura para que, no caso de aprovação do parecer pelo plenário, haja o envio, né, o encaminhamento de cópias aos excelentíssimos presidente da República, do Senado, da Câmara Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para suas ciências e para os posicionamentos acerca da matéria que constitui o objeto desse parecer. Eis o parecer, excelentíssimo presidente, agradeço pela atenção e submeto ao crivo do plenário do IAB. Muito obrigado. Muito obrigado, Eric. Eric, Vossa Excelência, com essa cara jovial agora, sem barba, enfim, né? Estamos todos aí, eu tenho certeza que vou encontrá-la na próxima semana aqui no Rio de Janeiro, as nossas festividades. Estou lhe esperando, hein? Submeto à discussão o parecer, enfim, muito bem apresentado, parabéns pelo trabalho realizado. Submeto à discussão. Alguém queira se manifestar? Enfim, não havendo... Você quer falar? Como indicante? Então, se puder assim, ser bem breve mesmo, não temos... Queria saudar a todos, saudar o Instituto, né, porque tivemos aí a data exata do aniversário de 180 anos, saudar os novos membros, né, sejam bem-vindos. Dizer que essa foi uma discussão bastante interessante, como o nosso querido relator já disse, na Comissão de Direito Constitucional, bastante densa, parecer bastante denso, alcança os objetivos deste indicante, justamente no momento mais um dos momentos difíceis que nós passamos nesses últimos 4 anos. Então, eu queria parabenizar o relator e dizer que o objetivo foi plenamente alcançado em relação a essa discussão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sérgio. Alguém queira se manifestar? Não. Põe em votação o parecer. Acho que pode aprovar, né? Muito obrigado.